trazendo aos seus pacientes um novo conceito de atendimento. Entre em contato através do nosso WhatsApp 11 99839 3332 e agende uma avaliação gratuita. Estamos localizados na Avenida Presidente Kennedy, 91, Centro de Caieiras, São Paulo. Centro de Terapia e Desenvolvimento Humano Vida. Aqui, a prioridade é o seu bem-estar. Baixe o aplicativo da Rádio Local Web nas plataformas digitais iOS e na Google Play e leve a Rádio de Caieiras com você. Já conhece o novo jeito de economizar em Caieiras? O Leve Mercado, que fica na Avenida Paulicéia, número 461, no bairro Laranjeiras, está sempre aberto a partir das 8 horas e chegou na cidade para ser seu preferido. Lá você encontra ofertas todos os dias, variedades no açougue e na padaria e ainda aproveita um hortifruti fresquinho. Além de tudo isso, o Leve conta com facilidade no pagamento e várias opções para você e sua família. Leve Mercado, quem pega leve, economiza. Você quer credibilidade, qualidade e retorno imediato? Então anuncie. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Rádio Local Web, tudo que você quer ouvir. Toda Caieiras escuta, tudo que você quer ouvir. Toda Caieiras escuta, Rádio Local Web. Boa noite, boa noite. Muito mais música, alegria e alto astral. Boa noite, Rádio Local Web. Começa agora, Debate Local Web. Tudo o que você precisa saber. Saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana. Tudo o que está sendo comentado nas redes sociais. O que é verdade e o que é fake news. Muito boa noite, Caieiras, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil. Estamos começando mais um Debate Local Web. Nosso tema hoje é improbidade administrativa. Iremos conversar com o Dr. João Fernando Lopes de Carvalho, ele que é advogado especialista em direito administrativo, professor universitário, autor de obras jurídicas e sócio do escritório especializado em direito eleitoral e administração pública, Alberto Rolo Advogados Associados. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito do Estado pela PUC. Estamos transmitindo ao vivo nossos debates pela Rádio Local Web através das nossas redes sociais, no Facebook e também do nosso canal do YouTube. No site da rádio você também pode acompanhar em radiolocalweb.com.br e também pelo nosso aplicativo. Dependendo se você está aí no trânsito, está em algum lugar, não tem acesso aí ao computador, pode assistir também pelo seu celular, tá bom? Baixa lá nas plataformas digitais Google Play, também na Play Store. Começando então mais um Debate Local Web. Gostaria desde já cumprimentar o Dr. João Fernando. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo à programação da Rádio Local Web.
Eu não tô te ouvindo, doutor, o seu áudio não tá saindo. Tá legal, tá certo. A gente tá com um probleminha no áudio dele, o microfone dele não tá saindo. Enquanto isso, a gente vai falando para você aí um pouquinho sobre este debate que a gente vai começar a partir de agora aqui pela Rádio Local Web, transmitindo ao vivo, né? Simultaneamente pelas plataformas da rádio. E você pode participar comigo através dos nossos meios de comunicação. Você deixa seu comentário. Hoje o tema é improbidade administrativa, né? Doutor que faz parte do escritório de advocacia Alberto Rolo Advogados e Associados irá comentar com a gente aqui sobre as atualidades do direito administrativo, muito importante em épocas de eleição municipal que a gente vem vivendo, né? A gente está passando aí, então é uma maneira também de orientar você nessas eleições municipais que está começando, está querendo aí iniciar aí na vida pública, quer entrar, né, para a vida pública, então tomar muita atenção com algumas situações que pode prejudicar você lá na frente. Então é muito importante você se atentar a essas discussões que estaremos fazendo a partir de agora. Chegou o áudio aí, doutor? O áudio não tá chegando aqui, ele tá falando lá, a gente tá vendo que o microfone aqui tá aberto, mas a gente não tá conseguindo te ouvir, viu, doutor? Nos ouvir, o senhor escuta bem, né? O áudio aí pra você chega bem, né? Nos ouvir, o senhor escuta bem, né? Vamos ver se ele consegue conectar novamente lá para que a gente possa começar a nossa live aqui, o nosso debate. É transmissão à distância, simultânea, assim, é assim mesmo, né? Internet de um lado, aí tem ajustes, tem microfone, tem muita coisa aí que precisa estar bem redondinho para que a gente possa bater um papo legal, para que você aí na sua casa, no seu trabalho, possa receber um sinal de qualidade, com áudio e com imagem também, né? Diferente dos debates que a gente costuma realizar direto aqui dos nossos estúdios, quando a gente recebe os nossos convidados, fica mais fácil, né? Toda a produção, mas quando a gente precisa fazer um bate-papo assim à distância, aí acontece alguns imprevistos como esse, por exemplo, né? Mas a gente vai dar início aqui, daqui a pouquinho, com o nosso debate, vamos acertar o áudio aqui do doutor e já já a gente confere aqui para ver se a gente consegue aqui receber. Vamos ver se ele consegue falar agora. Ah, chegou, agora tá 100%, doutor, agora chegou o áudio aqui. Tá Tudo bom. bem? Graças a Deus, tudo jóia. Boa noite, obrigado por aceitar aí o convite da Rádio Local Web para participar do nosso debate aqui. Desde já, cumprimento aqui, em nome de toda a equipe da rádio aqui, para que a gente possa transmitir aqui com qualidade para os nossos ouvintes e telespectadores. Doutor, para começar o nosso debate, eu gostaria de começar iniciando aqui falando a respeito de algumas polêmicas, né, que vêm surgindo ao longo da semana e não poderíamos deixar de abordar esses assuntos, aproveitar a sua participação no nosso debate. Eu gostaria de conversar com o senhor a respeito do Rio de Janeiro, que é um dos estados que vem aí estando em evidência aí nos últimos dias, né, entre ontem e hoje principalmente, né? Com relação, doutor, eu gostaria de pedir para que você comentasse conosco a respeito do pedido de, e é claro, né, fique bem à vontade para poder entrar nesse tema, sobre a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, né, que autorizou por unanimidade ontem, quarta-feira, a abertura de um processo por crime de responsabilidade contra o governador Wilson Witzel, do PSC, suspeito de receber propina em meio a desvios da saúde durante a pandemia da Covid-19. O processo que envolve aí o Wilson Witzel, doutor. Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre esse processo aí que pode deixar ele inelegível também?
Pode deixar inelegível e pode tirar muito mais ainda, né? Pode ser um processo que vai mudar a vida do nosso governador do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, quero pedir desculpas aqui pela dificuldade inicial, são coisas da tecnologia que, infelizmente, a gente está sujeito, né? Mas muito importante estar aqui conversando com os amigos da Rádio Local Web. Em relação ao Wilson Witzel, ele está sofrendo um processo de impeachment. Ele está sofrendo um processo de impeachment perante a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em razão de acusações sérias, graves, gravíssimas até, de ter verdadeiramente instalado um sistema de corrupção no governo do Estado do Rio de Janeiro. As denúncias começaram com informações de supostos desvios na montagem de esquema, não é? Na montagem de um sistema de atendimento à saúde para combate aos efeitos da pandemia, mas hoje já se fala de muito mais do que isso. Hoje já se fala de acertos ou pedidos até do governador para intermediar recebimento de repasses do Estado dirigidos a prefeituras mediante pedido de recebimento de propina dos prefeitos. Então, há uma série de acusações, essas acusações têm se acumulado, são realmente acusações graves, e além de estar submetido ao processo de impeachment, o governador Wilson Witzel também já responde à ação criminal que está tramitando perante o Superior Tribunal de Justiça. Nesta ação criminal, já houve decisão que determinou o seu afastamento, o afastamento do governador do comando do Estado aconteceu por decisão judicial lá do STJ, nem foi em razão do processo de impeachment, mas o processo de impeachment é um processo que tem uma tramitação mais rápida do que, por exemplo, uma ação penal lá no Superior Tribunal de Justiça. E o resultado da ação de impeachment, quando chegar no seu final, será, ou pode ser, a cassação do mandato, a cassação do cargo de governador de Wilson Witzel. Ficaria definitivamente no exercício do cargo o seu vice, o atual governador, aquele que foi eleito como vice, na chapa eleitoral, e daí decorreriam vários efeitos, inclusive inelegibilidade, uma inelegibilidade de acordo com a legislação, que se estenderia até o final do mandato dele está previsto para 2022, e ainda por mais 8 anos após, portanto, alcançando o ano de 2030. Agora, além disso, a perda de mandato é realmente uma derrota política imensa. Além disso, o governador ainda enfrenta esta ação no Superior Tribunal de Justiça, que também tem entre os seus pedidos, além da condenação criminal, também como uma pena acessória, a perda do cargo político, a perda do cargo de governador. Então, são duas frentes que já estão aí colocadas contra o governador, é lamentável. O processo de impeachment ainda está no seu início, não é? Ele vai ainda se desenvolver com formulação de defesa, colheita de provas, né? As provas que o governador solicitar, imagino que venham a ser realizadas lá. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro prevê a participação de desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, em conjunto com deputados da Assembleia Legislativa do Rio, para conduzir esse processo. Então, isso vai começar a partir de agora. Houve, até agora, o recebimento da denúncia, né, o recebimento da representação. E daí para frente, o que haverá será o prosseguimento do processo, deve se encerrar em aproximadamente 90 dias,
talvez um pouco mais, talvez, quem sabe, 180 dias, mas ao fim desse período haverá finalmente uma votação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para saber se o governador permanece ou se o governador vai ter o seu mandato abreviado. Tudo indica aí, né, que com certeza ele vai pegar o seu banquinho, o seu chapéu, né, e ó, tchau, porque tanta confusão que ele conseguiu arrumar lá, principalmente com os deputados, né, com a Alerj lá, ele não se fez ali de amigo, né, dos deputados e acabou criando esse caso aí complicado, tomando aí de lavada, e eu acredito também aqui, vendo e analisando opiniões também de especialistas aí, que dificilmente ele consiga reverter esse quadro. Doutor, para a gente continuar no Rio de Janeiro, ainda para a gente entrar nesse tema aí, daqui a pouquinho, né, de improbidade administrativa, por unanimidade hoje o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro tornou Marcelo Crivella inelegível até 2016. O atual prefeito do Rio é pré-candidato à reeleição, ainda que declarado inelegível, ele pode seguir com sua candidatura, podendo recorrer da decisão, né, doutor? Pois é, poder ele pode, mas eu não queria estar no lugar dele, não, porque a vida dele se complicou bem rapidamente, de um dia para o outro. Essa é uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, curiosamente, relacionada a fatos ocorridos não na eleição municipal de 2016, em que o Crivella se elegeu prefeito, mas fatos ocorridos na eleição de 2018, em que, aparentemente, um filho do prefeito do Rio de Janeiro foi candidato a deputado, e a acusação é de que teria sido beneficiado por alguma atuação ilícita da prefeitura do Rio de Janeiro. Então, ele foi condenado como agente público por ter realizado condutas irregulares em favor do filho candidato. Então, a decisão aqui do TRE atinge o filho e atinge o agente político, o pai, não é, o prefeito, que teria cometido essas irregularidades. É uma decisão que já está valendo hoje, não é? Hoje já significa, já acarreta, a partir de hoje, a partir do momento em que foi tomada a decisão, já significa a inelegibilidade do prefeito do Rio de Janeiro, candidato à reeleição. É uma situação complicada para ele. Nós estamos justamente aqui nos últimos dias de pedido de registro de candidatura para aqueles que vão concorrer nas eleições municipais, inclusive pedido de registro de candidatura do próprio Crivella, do próprio prefeito, que é candidato à reeleição. A partir daí, a partir do fim desse período de registro, que vai se dar no dia 26, agora no sábado, o que vai haver é a publicação de listas, publicação pela Justiça Eleitoral das listas dos candidatos, os nomes de todos aqueles que se apresentaram como candidatos, que foram à Justiça Eleitoral pedir registro de candidatura, e com a publicação dessa lista, desse edital, abre-se um prazo de 5 dias para que qualquer interessado, partido, candidato ou Ministério Público Eleitoral faça um pedido de impugnação do registro de candidatura, ou seja, compareça à Justiça Eleitoral para dizer: não aprove o registro de candidatura do prefeito Crivella, não defira, senhor juiz eleitoral, o registro de candidatura. E, neste momento, o prefeito Crivella está inelegível. Ele pode conseguir, ainda assim, se candidatar? Bom, há um espaço pequeno para que isso aconteça, mas, basicamente, ele terá que formular um recurso contra esta decisão do Tribunal Regional Eleitoral, um recurso que vai ser apreciado pelo Tribunal Superior Eleitoral, lá em Brasília, e vai ter que conseguir o efeito suspensivo, ou seja, fazer com que o Tribunal Superior, ou mesmo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, determinem que este recurso seja recebido com efeito suspensivo, ou seja, suspendendo os efeitos dessa condenação. Se ele conseguir isso, antes de 15 de novembro, poderá ser candidato. Se ele não conseguir isso antes de 15 de novembro, estará inelegível
se permanecer como candidato do seu partido, terá os seus votos contados como nulos no dia da eleição. Essa é a situação, esse é o cenário, triste cenário do Rio de Janeiro, tanto da cidade como do estado, né? Triste mesmo. Atingindo ali todas as esferas do governo, né? Ali você pega candidatos ali de todas as demandas e observa que não tem muita opção para o eleitor, né? Se ele vai fazer uma análise do voto, de quem ele precisa votar, para ele não deixar de votar, porque é muito importante frisar muito bem isso daí, porque o voto é muito importante, né? Mesmo nessas situações que a gente observa no dia a dia, vendo muita corrupção, a gente vê tanta coisa errada, isso pode acabar também desanimando e desestimulando com que o eleitor vá às urnas, né? Principalmente no momento de pandemia que a gente está vivendo, aí começa a juntar uma coisa com a outra e tem uma defasagem muito grande do voto no dia da eleição. Então não deixe que esse tipo de situação te abale, né? Pelo contrário, que te estimule mais ainda para que você possa buscar pessoas mais capacitadas para que nas eleições desse ano você tenha uma tomada de decisão aí muito importante. Doutor, agora iniciando então esse nosso tema tão importante que a gente vai começar a debater a partir de agora, que é a improbidade administrativa, antes de mais nada, para que as pessoas possam entender, é um assunto, é um nome muito retratado e muito comentado, mas o que é, né, a improbidade administrativa, doutor? Que você poderia falar para a gente aqui um pouquinho? Vamos lá. A improbidade administrativa é um assunto que está sempre aí nos jornais, está sempre aí nos meios de comunicação, mas é muito pouco explicado, né? Muito pouco se fala. Nós acabamos de falar aqui de 2 fatos envolvendo o governador do estado do Rio de Janeiro e envolvendo o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que possuem uma série de contornos, né? Inclusive de contornos ilícitos. E esses fatos também representam improbidade administrativa. O governador do estado do Rio de Janeiro está sendo processado criminalmente por atos que praticou na administração pública que são aparentemente irregulares, está sendo processado perante a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro por crime de responsabilidade, podendo levar à perda do mandato, e poderá, com certeza, terá também um processo levado pela Justiça Civil para tratar de improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? A improbidade administrativa é a desonestidade na administração pública. Improbidade administrativa é um ilícito de natureza civil, um ilícito que é punido pela Justiça Civil, mas que tem uma série de sanções pesadas, importantes, que afetam a vida, afetam o patrimônio, mas é um ilícito não penal, quer dizer, é um ilícito que não dá cadeia, é um ilícito que não significa prisão, mas significa, possivelmente, suspensão de direitos políticos, perda do cargo administrativo que esteja sendo exercido pelo acusado, imposição de multa civil, obrigação de devolver aos cofres públicos os prejuízos advindos da ilicitude. Então, uma espécie de possibilidade de punição que está colocada na legislação brasileira, que vem se somar a esses outros meios de punição que já existem. Tem o crime, tem a punição administrativa, como é o processo de crime de responsabilidade, e tem a punição de natureza civil, com sanções muito pesadas, e que é de competência da Justiça Civil, através, normalmente, de uma ação judicial chamada ação civil pública. Então, a improbidade é um ilícito, é a desonestidade praticada na administração pública, punida com sanções de natureza civil.
Muito bem explicado, espero que você que nos assiste aí possa ter também compreendido com muita clareza como eu compreendi. Peço para que você que acompanha a nossa live, o nosso debate aí, possa compartilhar nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, lá no seu Facebook, para que outras pessoas também possam receber um pouquinho desse conhecimento aí que a gente vem recebendo aqui do doutor João, que tem um grande conhecimento na área jurídica, em especial na área administrativa, doutor João Fernando Lopes de Carvalho. Doutor, poderia citar para a gente um pouquinho no que e quais são os casos que podem configurar a improbidade administrativa? Então, essa lei de improbidade administrativa trata basicamente de 3 espécies de improbidade. A improbidade que implica em enriquecimento ilícito, então, por exemplo, o funcionário público enriquece praticando alguma irregularidade dentro da administração, né? Enfim, cobrando alguma coisa para o exercício da sua atividade pública, enfim, enriquece, ou mesmo desviando dinheiro numa licitação, né? Enriquece na função pública. Essa é um tipo de improbidade. Outro tipo de improbidade, os atos que significam prejuízo ao erário público. Então, houve, por exemplo, uma contratação com preços superfaturados. Além de poder ser caracterizado como crime, além de ter uma série de outras sanções, esse ato, se for caracterizado como de improbidade administrativa, vai significar também a imposição de todas aquelas sanções que eu falei. E, finalmente, a terceira espécie é dos atos que vão ofendem os princípios da administração pública. Lá na Constituição da República, tem 5 princípios que devem ser observados em todos os atos administrativos no Brasil, nos municípios, nos estados e no governo federal. Então, é o princípio da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência e da moralidade. Esses 5 princípios têm que ser obedecidos em todos os atos. Se alguém pratica um ato contra o princípio da legalidade, contra o princípio da moralidade, está praticando improbidade administrativa e também estará sujeito a essas sanções previstas na lei. Maravilha. Outra perguntinha aqui para a gente ir atualizando essa questão aí da improbidade administrativa, que a gente precisa esclarecer. No caso da improbidade administrativa, ela só é cometida pelo gestor público ou qualquer pessoa que tenha um contrato firmado com um órgão público pode também cometer a improbidade administrativa, doutor? Pode sim, e lamentavelmente é bem comum, viu? A gente vê isso na prática, vê isso no dia a dia. A improbidade é um ato administrativo cometido com intenção de fazer coisa errada, né? Com intenção de ilícito. Mas muitas vezes esse ato é cometido pelo administrador, pelo gestor público, em verdadeira associação, em verdadeiro conluio com um particular. Então, por exemplo, uma licitação que seja fraudada para beneficiar uma empresa, para que aquela empresa escolhida previamente seja contratada pelo poder público, e isso é fruto de um arranjo, de uma combinação entre o administrador público e o dono da empresa. Então, nesse tipo de situação, lamentavelmente bastante comum, há o ato de improbidade cometido pelo funcionário público, mas também o particular, o dono da empresa e a empresa mesmo são responsabilizados também. Então, por exemplo, uma das penas que existe na lei de improbidade e que é terrível para as empresas que têm por atividade prestar serviços ao poder público é a proibição de contratar com o poder público. Então, aquele que é condenado por improbidade pode ficar inviabilizado de atuar, de fornecer, de contratar novamente com o poder público por um prazo longo previsto na lei. Isso tanto para a empresa como para o dono da empresa, diretamente, pessoalmente e por qualquer pessoa jurídica de que ele faça parte. Então, é uma punição nesse aspecto
quase uma morte civil para uma empresa que tenha por objeto contratar com o poder público, né, prestar serviço ao poder público. Então, sim, o particular é também responsabilizado por improbidade e tem que ser mesmo, porque muitas vezes ele é verdadeiramente um sócio do agente público ímprobo. E essa conduta, então, é crime, né? No caso aí, é configurado, então, uma situação de corrupção, né? Exatamente. Aliás, diga-se de passagem, você colocou muito bem. Improbidade é praticamente sinônimo de corrupção. Então, realmente, isso tudo, além de ter esse aspecto de punição civil, né, nesse âmbito de improbidade administrativa, na ação civil, etc., também, com certeza, poderá ser qualificado como crime, sujeito à prisão dos envolvidos. A punição, então, seria prisão, né? Nesse caso, dessa situação, para ambos, né? Haveria a duplicidade da punição. Tanto a prisão, num processo crime, como a aplicação de todas essas outras sanções, perda de cargo público, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar, na ação de improbidade administrativa. E, doutor, na situação, a gente vive agora vésperas de uma eleição municipal aí, de que maneira que a corrupção ela afeta a política nos dias atuais que a gente vive hoje? De muitas maneiras, né? Infelizmente, o que não falta são maneiras da gente ver essa influência indevida da corrupção na eleição. Basicamente, nós temos na legislação eleitoral uma série de previsões, as chamadas condutas vedadas, que são vedações, que são proibições impostas aos agentes públicos durante o período da eleição. O prefeito Crivella está sendo condenado porque praticou, aparentemente, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio, praticou uma conduta vedada. Usou, de alguma maneira, a administração pública municipal do Rio para favorecer o seu filho, que era candidato. Esse fato, além de ser um ilícito eleitoral, além de receber essa punição que está sendo colocada lá pelo TRE do Rio, também configura improbidade. Também vai sujeitar todos os envolvidos à ação de improbidade administrativa e, novamente, para perda de cargo público, porque o prefeito Crivella, ele não perdeu o cargo público. Ele está aqui às vésperas de um processo de reeleição. Mas vamos dizer que que este caso aqui do Rio de Janeiro só viesse a ser julgado agora no ano que vem, por exemplo, quando já tivesse passado a eleição municipal e ele fosse a ser condenado, digamos, já reeleito prefeito do Rio de Janeiro. Ele não perderia mais o cargo pelo direito eleitoral, que já estaria eleito. Não é? Mas ele perderia o cargo em uma ação de improbidade administrativa, em que uma das consequências é a perda do cargo público. Então, são aspectos diferentes previstos na legislação e que afetam de várias maneiras um mesmo fato. Agora, no processo eleitoral, há uma grande preocupação da legislação justamente de fiscalizar o agente público, especialmente em época de reeleição, para evitar a tentação dele usar a máquina pública para influir na eleição. E há uma série de possibilidades em que isso pode acontecer. Utilização de bens públicos para divulgação eleitoral. Uma vez eu tive um prefeito, cliente lá do escritório, né? Ele, veja só que coisa, 15 dias anteriores à eleição, ele era prefeito candidato à reeleição. A prefeitura recebeu tratores, ambulâncias, carros que tinham sido comprados pela prefeitura para serem utilizados lá no serviço público. O que o prefeito fez? Saiu numa carreata com os carros públicos, no meio da cidade, soltando rojão com faixas louvando a prefeitura, etc., e gente do partido dele junto. E passaram soltando rojão na frente da juíza, que estava lá no fórum, a cidade era pequena, ela viu.
E como se isso não bastasse, ainda estacionaram os veículos na frente da prefeitura com uma faixa lá. Mais uma realização desta prefeitura, deste prefeito. Evidentemente, isso tudo, nas vésperas da eleição, significou a utilização de bens públicos, né, dos veículos, até mesmo do prédio da prefeitura, para fazer propaganda eleitoral, para influir na eleição em favor daquele prefeito. Então, isso configura conduta vedada do ponto de vista eleitoral e improbidade administrativa. O nosso prefeito sofreu as duas. Utilizar bens públicos, portanto, utilizar funcionário público na campanha, e isso é tão comum, não é? O funcionário público, em horário de expediente, participar de ato de campanha, ou ficar utilizando o seu tempo dentro da repartição pública para fazer divulgação eleitoral em favor de A ou de B. Então, utilização de servidor público em prol de campanha eleitoral é outra conduta vedada. Tem mais um tipo que eu acho horroroso, mas infelizmente é comum, que é a distribuição de bens de assistência social com propaganda eleitoral. Isso é muito comum, infelizmente, não é? Prefeito da cidade do interior, normalmente em cidades pequenas, que vai distribuir cesta básica e dentro da cesta básica tem o santinho do candidato. Isso é horrível, isso é horrível. É também uma conduta vedada. Essas condutas vedadas, não é? Essas que eu mencionei, mais algumas que estão na lei, elas, além de serem punidas no direito eleitoral, pela justiça eleitoral, a própria lei eleitoral prevê que são também atos de improbidade administrativa. Então, vão ser punidos também na justiça comum. Eu hoje estou respondendo a um processo, eu não estou respondendo, eu estou atuando como advogado em um processo de improbidade administrativa que foi promovido porque um determinado prefeito, há alguns anos atrás, foi cassado do seu mandato porque praticou uma conduta vedada. Então, ele foi condenado lá pela Justiça Eleitoral, perdeu o cargo e agora está respondendo à improbidade administrativa e vai ter mais uma série de sanções pesadas em razão da mesma ilicitude. Mesmo depois, após deixar o cargo público, ele ainda corre ainda esse risco, ainda passado alguns anos, de vir a sofrer uma improbidade administrativa, né? E como? Essa ação de improbidade administrativa, ela é independente de qualquer outra punição que aquele agente já sofreu. Ela tem as suas regras próprias lá previstas na lei da improbidade. Então, pode ser proposta dentro de determinados prazos que são previstos na lei, mas uma vez proposta essa ação, ainda que ela demore um tempo grande para chegar no fim, aquele agente público vai responder por isso, vai responder pelos atos irregulares que praticou. Doutor, uma situação também que noticiamos aqui há algum tempo na rádio com relação a um grupo de vereadores em Mogi das Cruzes, que foram presos, acredito que estão presos ainda, né? Você poderia comentar um pouquinho sobre essa situação que não é muito incomum de acontecer em cidades, né? Principalmente cidades mais distantes do interior, aí acontece bastante esse tipo de situação. Que você poderia comentar um pouquinho para a gente sobre esse caso e contar para quem está nos assistindo como que se deu, na verdade, por que isso aconteceu? Então vamos lá, e olha que Mogi das Cruzes é uma cidade grande, né? Uma cidade importante aqui na Grande São Paulo. Enfim, de certa maneira, eu diria que é até surpreendente a gente ver fatos tão ruins numa cidade tão importante. Ali o que aconteceu, mais uma vez, é uma ação criminal, é um processo crime, mas que vai ter vários outros desdobramentos, inclusive improbidade administrativa. A acusação ali é contra um grupo de vereadores dentro da Câmara Municipal, 5 ou 6 vereadores, e estes 5 ou 6 vereadores, de acordo com a acusação, estariam vendendo leis para empresários locais em troca de pagamento.
Então, aparentemente, um destes empresários seria, inclusive, filho de um dos vereadores envolvidos. Então, a acusação, basicamente, é de legislar em favor dos interesses de determinadas empresas e determinados empresários locais. Houve gravações, houve uma série de provas que foram recolhidas. Ainda estamos falando de um momento inicial desse processo de investigação, portanto, ainda não dá para a gente falar que são culpados ou não, mas há provas importantes, sim, lamentavelmente, que envolvem estes vereadores foi apreendido dinheiro, enfim, há uma série de circunstâncias aí que comprometem a imagem desses vereadores. Novamente, aí nós temos um fato sendo investigado criminalmente, os vereadores estão presos, foram presos preventivamente, afastados do exercício do mandato em razão da prisão, né? Já que estão na cadeia, não podem comparecer na Câmara Municipal. Eles já estão passando por um processo de cassação de mandato dentro da própria Câmara. Então, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes está preparando, iniciando processo de cassação de mandato. É como o impeachment, só que aqui o nome não é impeachment, é um processo de cassação por infração político-administrativa. É um nome diferente para falar mais ou menos da mesma coisa que está acontecendo com o governador do estado do Rio de Janeiro. E, além disso, novamente, nós teremos, sim, além do crime, além do processo de cassação dentro do Legislativo, o processo por improbidade administrativa e a aplicação de todas aquelas sanções que vão também acompanhar esses vereadores, se realmente eles forem culpados, se realmente se comprovarem estas acusações que estão sendo colocadas contra eles. Maravilha, doutor. Muito bem esclarecido esses pontos. Por que a rádio traz esses debates para você? Principalmente em momento de eleição, a gente está sempre procurando se atualizar para que você, principalmente que é candidato, que vai sair nas eleições desse ano aqui, é novato, é de primeira viagem, se já aquelas pessoas que já estão lá há bastante tempo continuam cometendo bastante irregularidade, para você que é novo e de repente não sabe dessas infrações, que você pode cair numa armadilha de repente sem saber. Então é importante você estar sempre atento sobre essas informações, essas questões. Normalmente a gente sabe que o candidato, quando ele é eleito, ele tem uma assessoria muito boa de diversas formas, né, jurídica e afins que vão acompanhar, mas de muitas maneiras é importante você saber muito bem daquilo que você está fazendo, da onde você está entrando. Então, é por essas razões e outras que a gente traz essas lives aqui, esclarecedoras. Hoje, recebendo aqui o Dr. João Fernando Lopes de Carvalho. Agradeço desde já mais uma vez aqui a participação com a gente. Doutor, uma pergunta aqui que não quer calar, né? De que forma, como é possível combater essas questões, né? Combater essas práticas abusivas no meio público? Pois e olha, essa é uma grande pergunta, viu? É preciso, em primeiro lugar, ter uma atuação dos agentes públicos que seja moral, né? Que seja correta. Porque improbidade é desonestidade, improbidade é cometer imoralidade. Então, é preciso que a gente exija cada vez mais dos nossos agentes públicos uma atuação correta. Olha, vou te dizer uma coisa, inclusive, viu? Sobre esse caso aqui de Mogi das Cruzes, eu até respondi recentemente a uma entrevista sobre isso, e as perguntas eram as seguintes: mas, doutor, eles vão poder se candidatar nessas eleições municipais? Porque a gente já está às vésperas das eleições municipais. E a resposta é sim, eles podem se candidatar. Eles podem se candidatar porque ainda não há condenação contra eles. E ainda vai demorar algum tempo, e deve demorar, não é? Não podemos também precipitar as coisas, tem que ser dado o direito de defesa, tem que haver um processo desenvolvido de maneira adequada, com todas as garantias de devido processo legal, não é? Não vamos também atropelar, fazer uma execução sumária, que isso não é bom, não é justo, não é? Mas, então, eles podem ser candidatos. Agora, vai caber ao eleitor da cidade
saber se eles devem permanecer nos seus cargos com o seu voto ou não. Agora, é preciso, em primeiro lugar, fiscalizar. E fiscalizar é fiscalizar o agente público, e essa fiscalização pode ser feita por todos. Nós falamos aqui de irregularidades no processo eleitoral, condutas vedadas dos agentes públicos, que representam improbidade, além de infração eleitoral. Olha, todo mundo pode verificar isso, todo eleitor pode verificar isso, todos os envolvidos no processo eleitoral podem e devem observar se o prefeito que é candidato à reeleição, ou o prefeito que tem um candidato por ele apoiado, se ele está usando a máquina pública para promover aquela candidatura, porque isso é improbidade também, além de ilicitude eleitoral. Eu acho, talvez eu seja um pouco otimista, mas eu acho que as coisas, tem havido uma evolução em termos de maturidade do eleitor brasileiro, de maturidade do cidadão brasileiro. Hoje a gente vê mais manifestações públicas nas ruas, até nas redes sociais, do que a gente via há alguns anos, não é? Eu acho que isso mostra que o brasileiro está cada vez mais ativo na sua cidadania. E é importante que seja assim. É importante que esse eleitor fiscalize, denuncie e vote com consciência. Vote para procurar opções cada vez melhores. Não há garantia de sucesso, né, nessa caminhada, né? Olha, a gente começou falando aqui de um governador do estado do Rio de Janeiro que se elegeu justamente porque vinha da atividade de juiz, né? Parecia ser uma pessoa acima de qualquer suspeita. E, de repente, ele está envolvido em acusações seríssimas. Não é fácil a gente fazer escolhas certas, e nem eu estou dizendo que a escolha do Wilson Witzel tenha sido errada. Eu espero que ele consiga provar sua inocência, né? Mas não é fácil, mas é importante a gente tentar sempre fiscalizar e melhorar as práticas políticas, melhorar as práticas da administração pública, para que a gente construa um país melhor. Perfeito, também concordo com a sua explanação. Com relação, a gente vive momentos aí de pandemia, né? A gente não escapou dessa ainda e a gente vai passar por um processo eleitoral em meio à pandemia. Com relação a contratos, doutor, a gente vê diversos agentes públicos, tanto municipal como no estado, sofrendo processos, né, por conta das contratações de compras com relação a utensílios, equipamentos, né, IPIs para a pandemia, né, contratos muitas vezes levantados aí, questionados por relação a valores, né, respiradores, superfaturados. Com relação a isso, esses administradores, esses gestores públicos aí, eles podem sofrer em algum momento algum tipo de improbidade administrativa com relação a esses contratos praticados em momentos de pandemia, doutor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, nós estamos falando de práticas tristes, práticas lamentáveis que a gente viu acontecerem nesse período de pandemia aqui no Brasil. Mais uma vez, essas infrações, né, essas ilicitudes, elas dão causa a processo criminal e também dão causa a processo de improbidade. A improbidade tem sido, nos últimos anos, talvez nem todo mundo saiba disso, mas uma causa altíssima de punições impostas aos servidores públicos. Muitas vezes com justiça, lamentavelmente, muitas vezes com certo exagero. Aqui, em relação à compra de equipamentos, ao enfrentamento da pandemia, a gente pode dizer o seguinte: nós tivemos no Brasil, no mundo, de repente, neste ano de 2020, uma demanda por instalações de equipamentos de atendimento à saúde completamente fora do normal, não é? Todos os municípios, estados, governo federal
todos tinham uma estrutura de atendimento à saúde preparada para o atendimento normal. De repente, a necessidade de atendimento foi multiplicada. Então, uma cidade que funcionava bem, atendia bem os seus habitantes com 20 leitos de UTI, de repente precisava ter mais 10 leitos de UTI instalados para poder atender uma demanda que apareceu de repente com a Covid-19. Isso fez com que em todo o Brasil, em todo o país, houvesse uma verdadeira corrida dos administradores públicos para equipar os seus hospitais, para disponibilizar mais leitos de UTI, respiradores, profissionais, equipamentos de proteção individual, tudo para fazer com que aquela capacidade de atendimento pudesse ser elevada para atender uma demanda também aumentada. Eu diria a você que na maior parte das cidades do Brasil, na maior parte dos estados brasileiros, essas compras, essas aquisições aconteceram de maneira regular. Nós não tivemos, se a gente pensar em 5.500 municípios, 27 estados, etc., foi uma parte pequena desses municípios e desses estados em que a gente verificou a existência de irregularidades. Mas, lamentavelmente, aconteceram. Ou, pelo menos, há suspeitas fortes de que isso tenha acontecido. Então, a gente teve, na maioria das cidades, compras normais, compras regulares, até mesmo instalação de hospitais de campanha que foram, a princípio, ao que parece, regulares. Mas, em alguns poucos municípios, a gente teve problema, e também no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, a notícia é de que foi contratada a instalação de 7 ou 8 hospitais de campanha, e parece que um só é que chegou a ser inaugurado, os outros não foram, mas ainda assim houve pagamento. Quer dizer, isso evidentemente é uma má atuação administrativa. Cidades houve em que foi contratado hospital de campanha, sendo que não havia demanda para a utilização de hospital de campanha. Houve lugares, uma cidade lá no norte do país, em que houve compra de respiradores de uma empresa importadora de vinhos. Não parece o local adequado para comprar equipamento médico, né? Pode comprar muitas boas coisas lá, mas não equipamento médico. Enfim, uma série de irregularidades, uma série de atitudes suspeitas, respiradores que foram comprados e que não apareceram, equipamentos que foram comprados e que não eram adequados para o tratamento da Covid. Enfim, uma série de problemas que aconteceram. Em alguns casos, talvez não haja má-fé. Em alguns casos, talvez não haja dolo, não haja intenção de fazer coisa errada. Mas, em outros casos, os indícios são de que houve, infelizmente, sim, um aproveitamento dessa situação dramática que está afligindo o mundo inteiro para a realização de atos irregulares, para a realização de atos de corrupção. Lamentavelmente, em vários lugares, essa é uma realidade que a gente viu, e nesses lugares vai haver punição, sim. Vai haver punição criminal, vai haver punição no âmbito da improbidade administrativa. Maravilha, doutora. Duas situações aqui eu gostaria que você comentasse, doutor, se possível, com situações que acontecem, acredito eu, com bastante facilidade, né? Em órgãos públicos, prefeituras, câmaras municipais, a gente vê, principalmente agora em momento de campanhas eleitorais, muita gente acabam comentando esse tipo de situação. Uma delas é referente, né, a funcionários fantasmas, né, em órgãos públicos, quando se tem funcionários comissionados sendo remunerados por um órgão público para exercer uma determinada atividade. E esse mesmo funcionário não exerce, seja por comparecer em seu local de trabalho e simplesmente recebe o seu salário no final do mês, e os casos em que o funcionário é nomeado para uma determinada função, recebe o seu salário,
para esta função e acaba sendo lotado em uma outra função, exercendo muitas das vezes uma atividade que não tenha nenhuma relação com sua nomeação. Isso pode acabar acarretando improbidade administrativa para o gestor público, doutor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você sabe, são duas situações bem diferentes, tá? A primeira, bem mais grave, a segunda, que pode representar, e representa a princípio, um desvio de função, um desvio de finalidade, mas pode acontecer talvez até sem prejuízo ao erário público. No primeiro caso, o funcionário fantasma, evidentemente, é um caso lamentável, que tem que ser combatido e tem que ser punido rigorosamente. Novamente, vamos lá ao nosso prefeito Crivella, né? Não tem como evitar, porque a gente teve também recentemente denúncia de utilização de servidores comissionados da Prefeitura do Rio para ficarem na porta dos hospitais impedindo equipes de jornalistas de fazer o seu trabalho, né? Quando alguém ligava uma câmera, eles iam lá para perturbar, para impedir a gravação, etc. Funcionários comissionados, pagos com dinheiro público, sendo usados para uma finalidade tão ridícula como essa. Aparentemente, isto aconteceu na Prefeitura do Rio de Janeiro. É mais do que funcionário fantasma, não é? É você usar um servidor público, pago com dinheiro público, para uma intenção, para uma finalidade absolutamente ilícita, de interesse pessoal, de interesse escuso, pago com dinheiro público. Então, isso é terrível. Funcionalismo fantasma, de maneira geral, é terrível, tem que ser punido, é improbidade, sim, e improbidade que deve ser punida com rigor. No segundo caso, que é a situação de um funcionário ser contratado para uma ocupação, para um cargo, e ser aproveitado num cargo diferente, isso pode representar, sim, um desvio importante, mas até pode acontecer, e aí a gente tem que examinar caso a caso, com cuidado, pode até acontecer que esse desvio não represente prejuízo, não é? Que realmente houve, por alguma razão, uma demanda na atuação de um determinado serviço que estava sem alguém que pudesse cuidar, e aí foi levado um servidor originalmente contratado para uma determinada ocupação, mas levado excepcionalmente para outra ocupação. Pode acontecer? Pode acontecer, e pode até ser que nessa situação não se verifique um desvio, que não se verifique improbidade. Pode ser que não, e pode ser que sim, não é? Pode ser que você tenha, de repente, a contratação de alguém para exercer um cargo de fiscal, não é? De fiscalizar uma determinada atividade, fiscal de feira pública, por exemplo, e de repente ele é deslocado para ficar num setor esquecido lá de um hospital público em que ele não tem que fazer nada. Bom, evidente que aí há um prejuízo, não é? Que há um pagamento de uma remuneração sem que haja um retorno de prestação de serviço. Tudo isso é, sim, improbidade. Tudo isso é, sim, punível e deve ser punido mesmo quando se verificar que aconteceu. Maravilha, doutor. Ainda continuando com essas observações, né? Um erro comum é afirmar que improbidade administrativa é crime, né? O que de fato não é, como já explicado aqui anteriormente, né? Mas podemos observar um exemplo claro, novamente Rio de Janeiro, como então afastado governador Wilson Witzel, né? Que quando, de acordo com as investigações lá do Ministério Público do Rio, o governador teria favorecido empresas em sua campanha, arrecadando dinheiro com uma promessa de, se eleito, favorecer com contratos com o governo, né? Essas empresas, o que foi apontado, de fato, obtiveram êxito, né? E firmaram contratos com o governo do estado. Mesmo tendo a natureza ilícita, a improbidade é uma atitude de natureza civil, enquanto os crimes contra a administração pública possuem natureza penal.
né? O dos quais podemos citar aqui o abuso de poder, lavagem de dinheiro, ocultação de bens oriundos de corrupção, corrupção ativa, entre outros. Neste caso, doutor, o governador está sendo enquadrado em crimes contra a administração pública ou não tem nenhuma relação? Não, tem sim, ele está sendo enquadrado em crimes contra a administração pública. Me parece que o principal crime atribuído a ele, além da lavagem de dinheiro, seria a corrupção passiva, né? Que é aquele ato de alguém que pede vantagem, recebe vantagem para praticar um ato que é do seu ofício, né? Que é da sua atividade pública, que é a acusação também. Uma das principais acusações, talvez a principal, que foi dirigida ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não é? Corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Então, estas acusações, lamentavelmente, têm se repetido. Não é que a gente esteja perseguindo o Rio de Janeiro, não. Longe de nós, né? Mas é que realmente, atualmente, a gente vê tanta coisa ruim lá no Rio de Janeiro. Eu torço mesmo para que, a partir destas próximas eleições, que estão se aproximando em 2020, a partir também das eleições de 2022, que se abra um cenário melhor para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro. São locais maravilhosos, né? Quem é paulista sempre admira muito a maravilha que é a cidade do Rio de Janeiro. Puxa, a gente torce muito para que esse cenário melhore, mas, infelizmente, o cenário atual é muito ruim, é muito desalentador. É preciso que o eleitorado do Rio de Janeiro se mobilize para melhorar isso e para achar novas pessoas, novos políticos, novos candidatos, novos administradores que possam agir melhor no futuro. Perfeito. Com relação às eleições municipais ainda, candidatos que recebem esse tipo de ajuda, né, de determinados empresários, e após as eleições, esses empresários conseguem contratos milionários com a administração pública. Isso pode ser algum tipo de indício que o candidato sofreu ali, praticou o ato de improbidade administrativa, doutor? Porque normalmente é um pouco comum observar relação, né? Depois isso fica comprovado, depois que se investiga isso e analisa com propriedade, no caso o Ministério Público, a ligação dessas pessoas que doam em campanhas, né? Então por isso que muita gente, até mesmo o concorrente, o adversário ali, fica muito de olho, né? Quem que foi aquelas pessoas que doaram para a campanha, quem são aquelas pessoas muito próximas de determinado candidato, para que depois, quando eleito, essas pessoas tenham portas abertas, né? E contratos firmados milionários aí com a administração pública. Nesse caso, se comprovado, esse administrador ele corre o risco de sofrer a improbidade administrativa ou não? Opa, e como corre? Tem que correr mesmo, tem que haver punição séria em cima dele, como ato de improbidade, como crime, como infração eleitoral. Vamos nos lembrar, inclusive, dentro do cenário que você descreveu, que nós temos atualmente, aliás, em razão justamente dessa relação indevida entre empresários e políticos, não é? Nós temos hoje no Brasil a proibição de doação de pessoas jurídicas para candidatos. O que se estabeleceu, nem através na lei, mas através de jurisprudência dos tribunais brasileiros, foi uma separação para evitar situações como a gente viu no caso da Odebrecht, não é? Principalmente da Odebrecht. O que a Odebrecht fazia? Tinha contratos realizados, firmados com o poder público, e esses contratos tinham pagamento de propina para o administrador público, e em algumas vezes esta propina já era paga diretamente como caixa 2 eleitoral. Então, daí surgem vários crimes. Surgem crimes eleitorais, de caixa 2, e surgem crimes de administração contra a administração pública. Então, há um complexo de crimes aí praticados por esse pessoal e que estão sendo perseguidos tanto na justiça comum como na justiça eleitoral para punir esse pessoal. Também improbidade administrativa, sem dúvida nenhuma. A improbidade administrativa vem
talvez às vezes numa velocidade um pouco mais lenta em termos de desenvolvimento de processo, mas ela vai representar uma punição muito pesada, além da punição penal. A punição penal, a gente vê muitas vezes, e é possível, está na legislação, fazer um acordo de delação, fazer um acordo de leniência, como se fala na lei. Há possibilidades de diminuição de pena. No Brasil também o criminoso primário tem alguns benefícios em relação ao tratamento legal. Então, tudo isso faz com que o processo criminal tenha, evidentemente, o seu peso, mas possa ser, de alguma maneira, também diminuída essa força punitiva. A improbidade, ela é um processo que demora um pouco mais para chegar ao final, um pouco mais demorado do que o processo penal, mas vai atingir o patrimônio político, porque suspensão de direitos políticos é terrível, não é para quem é um agente político, isso é também uma morte civil, vai atingir o patrimônio, vai atingir a possibilidade da empresa, do empresário corrupto, continuar prestando serviços à administração pública. Então, há uma série de consequências, às vezes até exageradas. Esse é um problema que, infelizmente, a gente acaba vendo na prática, sabe? Ainda agora, algum tempo atrás, trabalhei num caso, estou trabalhando num caso, em que um servidor público foi condenado por uma infração em um contrato, o valor do contrato era de R$4.000. Ele foi condenado numa ação de improbidade administrativa a uma multa civil que, na prática, foi ao valor de R$800.000. Então, por isso que eu digo que a punição da improbidade é uma punição pesada, é uma punição que realmente tem alcançado nos últimos anos uma faixa grande de agentes públicos que se veem às voltas com essas condenações, às vezes milionárias. Não é pouca coisa, não. É realmente uma punição forte, às vezes até forte demais. A ação de improbidade, às vezes, demora um pouco mais para se desenvolver, mas vai encontrar uma punição bem efetiva. Perfeito, doutor. É por isso que a gente comenta, né? Fala da excessividade, né? Das penas, que muitas vezes acaba sendo porque não vamos falar injusta, né? Porque é uma pena que foi aplicada porque foi cometido um ato ilícito ali, então há uma pena, mas de acordo com as proporções, no caso, um valor de 4 mil, você levantar um valor de 800 mil, tem coisa que precisaria ser revista, né? Nesse caso. Nossa última pergunta aqui, doutor, com relação, a gente traz alguma informação aqui, que a gente recebeu hoje também no nosso departamento aqui jornalístico, que 95% dos municípios do estado de São Paulo estão com as contas em situação de risco. Muitos gestores públicos tiveram suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O fato das contas terem sido rejeitadas pode implicar para o gestor público a improbidade administrativa ou não? O que leva o simples fato das contas serem rejeitadas? Mas a gente acaba, até que observa também muitas situações que o Tribunal de Contas rejeita a conta do gestor. No caso de um exemplo de prefeitos, né, de prefeitura, a Câmara vai julgar e a Câmara dá parecer favorável. Isentando ali, portanto, a questão do parecer técnico do Tribunal de Contas. Tem muita gente que acaba confundindo essas situações. O que você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente essa situação de contas desfavoráveis aí pelo Tribunal de Contas, doutor? Isso é um problema sério dos gestores públicos, sim. Os órgãos de contas, os tribunais de contas, exercem um papel importantíssimo, tá, no auxílio da correção dos rumos da administração pública no Brasil inteiro. São órgãos muito importantes, dotados de uma assessoria técnica muito qualificada e que atuam com rigor, sim, diante de estruturas administrativas municipais e estaduais. É um papel importante demais.
Agora, quando a gente fala de desaprovação de 95% das contas dos gestores públicos, está havendo algum problema aí. Ou de excesso na avaliação, de excesso de rigor na avaliação, ou de uma debandada de malucos na administração pública. Certo é que nós estamos passando neste ano, e já há 2 ou 3 anos atrás, uma situação de crise no país, de uma crise econômica grave, que basicamente a partir de 2015 se abateu em todo o país, e esta crise traz dificuldades terríveis para o administrador público. A gente sabe que hoje a administração pública municipal, estadual e federal é uma administração de cobertor curto, não é? Com uma dificuldade muito grande para encontrar verbas, para encontrar verba orçamentária para realizar investimentos, para realizar novos serviços e novas obras. E com esta crise econômica, um efeito imediato que aconteceu em todos os níveis administrativos foi uma queda de arrecadação tributária. Porque se a economia funciona menos, há um recolhimento menor de impostos, de ICMS, de imposto de renda, não é? De uma série de impostos que tem a ver com a atividade econômica. Quando isso cai a arrecadação de governo federal, governos estaduais e governos municipais. Então, isso vai se transformando numa bola de neve. Então, há atuações de improbidade nesse meio, claro que há, sim, sempre haverá, e é preciso observar bem, mas há também situações de impossibilidade de realização das políticas públicas em razão de falta de dinheiro. Isso é muito claro. Então, é um problema, o Tribunal de Contas tem atuado com rigor, mas talvez, em alguns casos, pudesse ter uma apreciação um pouco mais voltada para essa realidade econômica que o Brasil, o nosso estado de São Paulo, o mundo inteiro, de certa maneira, mas em especial o Brasil, atravessou nesses últimos anos. Agora, irregularidades que o Tribunal de Contas aponta, levando à desaprovação por procedimento licitatório fraudado, por contratação irregular de servidores, por falta de pagamento de precatórios, de obrigações previdenciárias, essas situações são situações que, a princípio, indicam o cometimento de ato de improbidade administrativa, ressalvados casos em que isso possa não se caracterizar, mas, a princípio, isso, além de simples irregularidade, além de queda de arrecadação, etc., isso vai significar ou pode significar uma prática irregular mais séria. Perfeito, doutor. Quero aqui agradecer a participação, doutor João Fernando Lopes de Carvalho, ele que é advogado especialista em direito administrativo, professor universitário, autor de diversas obras jurídicas e sócio do escritório especializado em direito eleitoral e administração pública, Alberto Rolo Advogados Associados, marechal em direito universitário de São Paulo e mestre em direito do Estado pela PUC de São Paulo. Doutor, agradeço demais o carinho, obrigado pelas explanações, esclarecimentos, tenho certeza que muitas pessoas conseguiram aqui sanar muitas dúvidas e o nosso vídeo, para você que nos assiste em casa, fica salvo nas nossas plataformas digitais e você pode revê-lo a qualquer momento, podendo compartilhar também dessas informações que aqui recebemos. Doutor, boa noite, obrigado pelo carinho, por participar da nossa live, viu, doutor? Eu que agradeço, desculpe aquela dificuldade inicial, mas que bom que a gente conseguiu acertar. Foi um grande prazer, viu? Estamos à disposição. Quando houver uma outra oportunidade, é só chamar, viu? Um grande abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado, boa noite para você que continua na nossa programação. Fica ligadinho que daqui a pouquinho tem Songs of Love para você curtir nesta noite gostosa de quinta-feira. Até mais!
Você ouviu Debate Local Web. Debate Local Web. Até o nosso próximo encontro. Aumente o volume. Você ouve o melhor do sertanejo. Cama no piseiro, que a minha fibra é lá de ouro.